quando ela visita uma flor, ela retira dessa flor, dessa planta, o alimento dela. E, obviamente, a gente tira o nosso alimento, que é o mel. Geralmente as abelhas que eu tenho lá foram tiradas de áreas de vazão. O pessoal derruba as árvores às vezes, aí tem lá uma abelha e para não matar a abelha eu vou lá, tiro e levo para o sítio. A gente precisa delas. Sem abelha não há alimento. Então precisamos trabalhar isso. Já tem algumas espécies em extinção e nós, como engenheiros florestais, como agrônomos, como pessoas que queremos cuidar de nosso ecossistema, precisamos cuidar mais especificamente das abelhas. Elas trabalham em equipe. Cada uma tem uma função dentro e fora da colônia. Abelhas soldados ficam à espreita na entrada da colmeia, vigiando predadores, como lagartixas e passarinhos. A mosca forídeo é um dos mais vorazes predadores das abelhas. Formigas também gostam de atacar a moradia das abelhas. Por isso é preciso ter muitos cuidados para manter as colônias e multiplicá-las. As abelhas campeiras têm a responsabilidade de coletar o néctar e o pólen das plantas. São as polinizadoras. As operárias edificam as colmeias, produzem mel e armazenam o própolis e o pólen. Essas abelhas também protegem a rainha, responsável pela reprodução das espécies, que deposita os ovos, centenas, milhares deles. Numa colônia como esta, podem viver de 1.200 a 2.500 indivíduos, dependendo da espécie. O Amazonas é o berço delas, né? Então, 60% de todas as espécies de abelhas sem ferrão do mundo e do Brasil estão aqui no Amazonas. E são várias espécies, sendo destacado o grupo Melípona, do gênero Melípona, né? E são abelhas um pouco maiores que o outro grupo, que é os trigoníneos, né? Tem abelhas boas também. Aí a produção do mel hoje está se expandindo, não só a produção do mel, mas principalmente a criação. Nós temos acima de 10 mil produtores, criadores de abelha, né? Porém, por um lado, há uma preservação dessas abelhas por parte dos criadores e, por outro lado, não tem uma legislação capaz de atender à necessidade do criador. As abelhas se movem na colmeia como se estivessem em um bailado. Emitem sons, produzem um cheiro do alimento coletado no ambiente. Os favos são desenhados estrategicamente, como se fosse um mapa do tesouro. Com esse mapa, as abelhas comunicam a posição do Sol em graus e a distância aproximada da colmeia para a fonte de alimentos. Assim, outras abelhas da mesma família também poderão encontrar os alimentos. As abelhas podem visitar até 200 flores por dia em busca de gotinhas de néctar. Elas também colhem o pólen, uma poeira fina de grãos amarelados, rica em proteínas e vitaminas. Esses pequenos animais silvestres juntam bolas de pólen nas pernas traseiras. As abelhas Apis mellifera armazenam o néctar e o pólen em favos de cera, onde produzem o mel. Já as abelhas indígenas sem ferrão guardam o que colheram na floresta e nos campos em pequenos potes. Abelhas trabalham o dia todo, estocam alimentos para garantir a sobrevivência das crias durante os períodos de frio ou estiagem. Como categoria, a criação de abelhas sem ferrão e com ferrão há uma distinção de época. A criação de abelha com ferrão já vem desde 1500 aqui no Brasil. A de abelha sem ferrão a partir de 1950. E sempre foi criado como uma atividade residencial familiar. E a partir de 1960, 70, foi que começou o interesse por criação comercial de abelhas sem ferrão. Então, o primeiro surgiu uma preocupação de todos os criadores, por se tratar de animal silvestre, então tem a preocupação com o IBAMA. Então se tentou fazer uma regulamentação. Só que a regulamentação foi altamente restritiva. Atualmente anda-se discutindo forma de liberalizar a criação de abelha para tornar mais factível a criação.
85% das espécies de plantas dependem do trabalho de polinização das abelhas e 75% dos alimentos de origem vegetal ofertados ao ser humano em todo o mundo é fruto da polinização. Então veja essa equação: flor mais abelha igual a frutos. Simples assim, não? Essa é mais uma das perfeitas estratégias de multiplicação da natureza, ameaçada apenas pelo homem e seu enorme poder de destruição. E de onde vêm os alimentos que trazem energia e saúde para os seres vivos? Essas frutas, legumes e verduras que chegam às feiras, mercados e supermercados de todo o mundo tiveram que passar pelas abelhas. Isso mesmo, esses alimentos estão aqui porque houve o trabalho de polinização, que é a fecundação das flores, que geram os frutos, os pomares, pequenas e grandes lavouras. A agricultura também depende das abelhas. Esse que é o ganho maior, para mim, o meu ponto de vista, o ganho maior para a abelha e para nós, ser humanos, é a polinização, porque isso vai formar os frutos e as sementes. E além da abelha ser uma polinizadora, ela também dispersa as sementes. No mundo, já somos mais de 7 bilhões de pessoas que precisam de alimentos. E as abelhas são essenciais para a produção dessa comida toda que vem dos campos e florestas. As abelhas e as flores se completam. E olha que são muitas espécies de abelhas e plantas diferentes em todo o mundo. Onde há flores, há abelhas. As indígenas sem ferrão têm uma peculiaridade. Cada espécie faz uma entrada diferente em suas colônias. O problema nosso aqui no Amazonas é uma coisa básica que a gente tem discutido na ACAN. Chama-se florada. Que a nossa florada é muito pouca. E então a gente vai numa mata, tira uma abelha dessa e encontra 60, 20 litros de mel. Que ela passou, vamos dizer, 10 anos lá juntando. Aí quando você bota aqui no meliponário ela dá pouco. Porque na redondeza você não encontra florada para que a abelha possa produzir. No Brasil, são mais de 3.000 espécies de abelhas, muitas sem ferrão, chamadas de abelhas indígenas sem ferrão. Os ninhos de abelhas sem ferrão são diferentes das abelhas com ferrão. Os favos de cria ficam na horizontal, como se fosse uma pizza, e os potes de alimentos ficam separados. Já os favos das abelhas com ferrão são verticais e contêm centenas de milhares de favos de cria e de alimentos. Meliponicultura é a